Você já teve aquela sensação de estar em pedaços, mesmo estando inteira por fora? De acordar todos os dias, se vestir, seguir com a vida, mas por dentro sentir que alguma parte de você simplesmente desapareceu? Como se você tivesse perdido a própria essência. E o pior, sem ninguém ao seu redor perceber. Isso acontece com muitas mulheres depois de um relacionamento difícil. Um relacionamento que, aos olhos dos outros, talvez nem parecesse tão ruim assim, mas que por dentro te corroía aos poucos, sem gritos, sem escândalos, só o vazio, a solidão acompanhada, as promessas que não se cumpriram, a sensação de que você era sempre o problema. E quando a relação finalmente termina, seja por escolha sua ou por abandono do outro, vem o choque. Aquele momento em que você percebe que não sabe mais quem é, que deixou tanta coisa de lado, se moldou tanto para agradar, que esqueceu como era a sua risada mais espontânea, sua dança sem música, seus planos sem medo. E aí vem a pergunta: como reconstruir minha autoestima depois de tudo isso? Como voltar a acreditar que eu sou suficiente, que sou capaz, que mereço ser amada de verdade? A primeira coisa que você precisa ouvir e precisa acreditar é: você não está quebrada. Por mais ferida, esgotada, insegura ou perdida que esteja se sentindo agora, você não está quebrada. Você está machucada. E feridas cicatrizam. Lentamente sim, mas cicatrizam. E quando você começar a se olhar com mais verdade, com mais compaixão, vai perceber: ainda existe vida aí dentro. E ela é bonita. Se você está aqui me ouvindo agora, já deixa seu like e comenta: eu escolho me reconstruir. Porque essa escolha é sua. Ninguém vai fazer isso por você. E se inscreve no canal, porque aqui é o espaço seguro que talvez você nunca tenha tido. Sabe, autoestima não é sobre se sentir linda todos os dias, nem sobre se achar melhor do que os outros. Autoestima é sobre se lembrar do seu valor, mesmo quando o mundo parece ter esquecido dele. É sobre não mendigar atenção, não aceitar migalhas, não se desculpar por existir. E você pode estar pensando: mas ele dizia que me amava. E talvez dissesse mesmo, do jeito que sabia, do jeito que aprendeu. Mas amor que adoece, que faz você se sentir menor, que apaga a sua luz, não é amor. É controle, é apego, é medo disfarçado de afeto. Muitas vezes a gente romantiza o sofrimento. Aprende desde cedo que amar é se sacrificar, que mulher boa é mulher que aguenta, que amor de verdade é aquele que resiste a tudo. Mas quem foi que disse que a gente tem que resistir à dor para ser feliz? Você merece leveza, você merece paz. Você merece acordar todos os dias e saber que está segura, que é respeitada, que é admirada. E se você nunca teve isso, não é porque você não merece, é porque te ensinaram a aceitar menos. Vamos falar de uma verdade difícil? Muitas de nós aprendemos a amar com medo. Medo de perder, medo de ser rejeitada, medo de estar sozinha. Então a gente vai aceitando pequenas violências emocionais, uma crítica constante, uma comparação cruel, uma indiferença que machuca mais do que palavras. Tudo isso na tentativa de manter alguém por perto. Mas a que custo? Quantas vezes você se calou para evitar brigas? Quantas vezes engoliu o choro para manter a paz? Quantas vezes disse tá tudo bem, quando por dentro tudo gritava? E agora que acabou, você sente que sobrou pouco de você, que precisa se reconstruir do zero. E sabe de uma coisa? Precisa mesmo. Mas não porque você tá quebrada, e sim porque chegou a hora de se colocar em primeiro lugar. Vamos fazer um exercício. Fecha os olhos, se puder, e tenta se lembrar da mulher que você era antes de tudo isso. Antes das cobranças, antes das culpas, antes de se sentir insuficiente.
Tenta lembrar do brilho no seu olhar quando você falava dos seus sonhos, da forma como você se arrumava só para você, da sua força, da sua vontade de viver. Ela tá aí. Talvez mais quieta, mais encolhida, mas ela tá aí, esperando que você a convide de volta. E reconstruir sua autoestima é exatamente isso, abrir espaço para você mesma voltar a existir. E aqui vai uma dica prática que pode parecer simples, mas é poderosa. Escreva. Escreva tudo o que você sente, tudo o que você passou, tudo o que você deixou de dizer. Colocar para fora é libertador. E não se censure, não se julgue. Deixa a sua dor sair pela caneta, sua raiva, sua frustração, sua tristeza, sua saudade. Porque antes de se curar, você precisa se permitir sentir. A dor não some quando a gente ignora, ela se esconde. E aí, em algum momento, ela volta. Disfarçada de ansiedade, de insônia, de falta de energia, de explosões repentinas. Sentir é o primeiro passo para curar. E não tente apressar o processo. Cada mulher tem seu tempo. Tem quem se reconstrua em meses, tem quem leve anos. Não se compare, não se culpe. Vá no seu ritmo. Respeite seus limites e celebre cada pequeno avanço. Se hoje você conseguiu dizer não para algo que sempre aceitava só para agradar, celebre. Se hoje você conseguiu sair da cama e tomar um banho mesmo com o coração pesado, celebre. Se hoje você conseguiu olhar no espelho e dizer, eu tô tentando, celebre. Porque cada passo conta. Autoestima não se reconstrói com mágica, é com constância, com escolhas diárias, com pequenas atitudes que te lembram que você é importante, que você merece cuidado, que você merece respeito, inclusive o seu próprio respeito. E nesse caminho, não tenha medo de ficar sozinha por um tempo. A solidão assusta, eu sei, mas às vezes é no silêncio da nossa própria companhia que a gente escuta o que mais importa, a nossa verdade. Você não tá quebrada, você tá voltando para si. E sabe uma coisa linda sobre isso? Quando você se reencontra, o mundo ao seu redor começa a mudar. Você começa a atrair pessoas que te enxergam de verdade, que não te querem pela metade, que não se assustam com a sua intensidade, mas se encantam por ela. Mas isso só acontece quando você para de tentar se encaixar e começa a se assumir, com as suas cicatrizes, com a sua história, com tudo que te trouxe até aqui. Porque a mulher que você está se tornando agora é mais forte, mais sábia e muito mais inteira do que aquela que entrou naquele relacionamento achando que precisava ser outra para ser amada. Você não precisa se tornar ninguém além de você mesma. Você só precisa se permitir florescer outra vez. E se nesse momento do vídeo alguma frase te tocou, comenta aqui embaixo. Me conta qual parte te fez respirar fundo. Me conta se você já passou por isso. Me conta se você também está nesse processo de reconstrução, porque quando a gente compartilha, a gente cura. E quando a gente fala, a gente liberta. E se você ainda não curtiu esse vídeo ou não se inscreveu no canal, faz isso agora. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse e te ajuda a lembrar, sempre, que você merece muito mais do que aquilo que te feriu. Você merece um amor tranquilo, um amor gentil, um amor que não te adoece. Mas antes de tudo isso, você merece o seu próprio amor. E tudo começa com uma escolha. Não acreditar mais na mentira de que você está quebrada. Você está em reconstrução. E reconstruções são dolorosas, sim, mas também são sagradas, porque é nesse momento que você descobre que pode ser o seu próprio lar. Você não está quebrada, mesmo que tenha se esquecido de quem era, mesmo que sinta que perdeu tudo, mesmo que pareça que a sua luz se apagou, você ainda está aqui,
E o simples fato de estar aqui, ouvindo essa mensagem, é a prova viva de que dentro de você ainda existe algo pulsando. E não é fraqueza, é esperança. Reconstruir a sua autoestima após um relacionamento difícil não é só sobre recuperar o que foi destruído. É sobre descobrir o que nasceu a partir das ruínas. E muitas vezes o que floresce depois da dor é ainda mais bonito, mais forte, mais verdadeiro. Mas vamos falar com sinceridade? Tem dias que você vai acordar com saudade. Sim, mesmo depois de tudo. Vai lembrar dos momentos bons, das risadas, dos planos, das promessas, porque mesmo relações difíceis também têm os seus instantes de carinho, de cumplicidade, de conexão. E é por isso que é tão... Mas não se engane, a saudade não invalida o que você viveu, e muito menos apaga a dor que te levou a sair. Você pode sentir falta de alguém e ao mesmo tempo saber que ficar teria te ferido ainda mais. Você pode lembrar de momentos bons e ainda assim saber que eles não compensam os danos. A saudade não é um sinal para voltar. É um lembrete de que você é humana, de que sentiu, de que amou e de que agora está aprendendo a se amar de novo. E essa é a parte mais desafiadora, reaprender a se amar quando você passou tanto tempo sendo ensinada que não era suficiente. Às vezes, não foi o parceiro que disse isso com palavras, foi com atitudes, com a falta de apoio, com o desprezo silencioso, com o descaso emocional, com as comparações, com as ausências. Outras vezes foi dito com todas as letras: você é sensível demais, ninguém vai te querer assim. Você tá ficando louca, isso é coisa da sua cabeça. E essas frases foram se acumulando dentro de você como pequenas rachaduras, até que, um dia, tudo desabou. Mas aqui está uma verdade inegociável. Você não está quebrada. Você está cheia de histórias. E é exatamente por isso que sua reconstrução é possível. Porque você sabe o que é dor, mas também sabe o que merece. Muitas mulheres, ao sair de um relacionamento abusivo ou desgastante, tentam preencher o vazio o mais rápido possível. Procuram outro amor, outra companhia, outro alguém. E está tudo bem desejar conexão. Somos seres afetivos. Mas se você não parar para se reconectar consigo mesma antes, corre o risco de repetir padrões, de aceitar menos uma vez mais, de usar um novo relacionamento como anestesia para uma dor que ainda não cicatrizou. E você não merece mais dores. Você merece leveza, mas essa leveza começa dentro de você. Então, ao invés de buscar lá fora, volte para dentro. Pergunte a si mesma: quem sou eu quando ninguém está me olhando? O que me faz feliz de verdade? Quais sonhos eu engavetei? O que eu gosto de fazer só por mim, sem precisar agradar ninguém? Essa reconexão é o maior ato de amor que você pode oferecer a si mesma. E nesse processo vai doer sim, porque voltar a si é encarar o que ficou para trás. É ter coragem de olhar para tudo que você tolerou calada. Tudo que perdoou por medo de ficar sozinha. Tudo que aceitou achando que era amor. Mas também é nesse olhar honesto que você encontra sua força, porque cada vez que você escolheu seguir mesmo sem apoio, mesmo com o coração machucado, mesmo cansada, você estava sendo gigante. Mesmo que ninguém tenha reconhecido, eu reconheço, e você também precisa reconhecer. Então hoje te convido a fazer um exercício comigo. Olhe para sua história com ternura, não com julgamento, não com vergonha, mas com a consciência de que você fez o melhor que podia com o que sabia naquela época. Você não foi fraca, você foi amorosa. Você não foi boba, você foi leal. Você não foi ingênua, você foi esperançosa. E agora, com tudo que viveu, você está mais consciente, mais forte, mais preparada para dizer não com firmeza, para escolher com mais sabedoria, para se colocar em primeiro lugar, sem culpa. E se alguém te disser que você mudou,
Agradeça, porque sim, você mudou, e que bom! Você está se transformando na mulher que sempre foi, mas que tinha sido sufocada pelas exigências, pelos medos, pelas inseguranças. Você está voltando a ser inteira, e mulheres inteiras não cabem em amores pequenos. Por isso, comece a se tratar como prioridade. Isso pode parecer abstrato, mas eu quero te dar exemplos concretos. Comece pelo autocuidado básico. Alimente-se bem, não por estética, mas por amor ao seu corpo. Durma o quanto precisa. Beba água. Mova-se. Seu corpo guarda todas as suas dores, suas tensões, seus traumas, e ele também precisa ser curado. Depois, cuide do seu espaço. Arrume o seu quarto, mude os móveis de lugar, troque a colcha, acenda um incenso, compre uma flor. Um ambiente renovado ajuda a mente a respirar de novo. Crie rituais de presença. Pode ser um café da manhã ouvindo música, pode ser escrever num caderno toda noite, pode ser fazer uma caminhada sozinha, só para ouvir seus pensamentos. Rituais são formas de voltar para si. E principalmente, se cerque de quem te faz bem, de quem te ouve sem julgar, de quem te apoia sem te diminuir. Se for preciso, se afaste de quem drena sua energia, mesmo que sejam pessoas próximas. Proteger sua paz é um direito, não egoísmo. Talvez tudo isso pareça pouco, mas são essas pequenas escolhas diárias que aos poucos vão reerguendo sua autoestima. E se você se sentir cansada no caminho, porque você vai, lembre-se, não existe cura perfeita. Não existe mulher forte o tempo todo, e tudo bem não estar bem sempre. Mas em meio às lágrimas, à saudade, ao medo, não esqueça, você está renascendo, e renascimentos são sim dolorosos, mas são também milagrosos. Porque cada vez que você escolhe não voltar para o que te feriu, você está dizendo a si mesma, eu mereço mais. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, compartilha com outras mulheres, salva ele. Volte para ouvir nos dias mais difíceis. E se ainda não comentou, comenta aqui. Eu mereço ser minha prioridade. Isso pode ser o início de uma nova conversa com você mesma. Você não está quebrada. Você está em movimento. E o caminho que está trilhando agora não pode ser fácil, mas é seu. E isso já é uma vitória. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua jornada já é válida só por existir. Sua dor é real, seu esforço importa, seu silêncio grita verdades que o mundo precisa ouvir. E quando você estiver pronta, verá que não precisa mais buscar validação fora, porque tudo que você procura já está aí, dentro de você. Você não está quebrada. Talvez ninguém tenha te dito isso com clareza antes. Talvez tenha ouvido mais vezes do que deveria que era difícil demais, sensível demais, exigente demais. Talvez tenha aprendido a pedir desculpas por sentir, por chorar, por precisar. Talvez tenha se acostumado com a ideia de que ser mulher é sinônimo de carregar o mundo nas costas e sorrir mesmo assim. Mas isso não é amor, isso não é força, isso é sobrevivência. E você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver, com plenitude, com dignidade, com alegria. Eu sei que às vezes a dor é silenciosa. Não é a dor vivível das agressões físicas, dos escândalos, das brigas intensas. É aquela dor que ninguém vê, a de ser ignorada, de se sentir invisível, de viver ao lado de alguém e ainda assim se sentir completamente só. É a dor de se desconectar de si mesma, de passar tanto tempo tentando manter um relacionamento que você esquece de manter o relacionamento mais importante de todos, o que você tem com você mesma. Mas sabe o que é bonito? É que esse reencontro com você mesma pode ser uma das experiências mais libertadoras da sua vida. Talvez você não perceba agora, talvez ainda esteja entre os escombros, mas eu quero que você imagine. E se esse momento doloroso for, na verdade, o início da sua nova história?
Uma história onde você se ouve, onde você se escolhe, onde você se trata como prioridade, onde você acorda de manhã e não sente um peso no peito, onde você não precisa implorar por carinho, onde você se ama tanto que qualquer amor que vier de fora é só transbordo, não necessidade. Sim, essa história é possível, mas ela exige uma decisão firme, a de não aceitar mais o que te destrói aos poucos. Você já passou por noites em claro, por dias cinzentos, por crises silenciosas que ninguém viu, e ainda assim está aqui, com o coração batendo, com o desejo de reconstruir. Isso já é força. Mas não se trata só de resistir. A resistência é parte do processo, mas não é o destino final. O que você merece é florescer, expandir, respirar fundo e sentir leveza, sentir paz. E você só vai alcançar isso quando parar de se tratar como um projeto de reparo. Você não está quebrada. Você não é um problema a ser consertado. Você é um ser em processo, em cura, em transformação. E não existe cura sem autoamor. Sabe, às vezes a gente busca nos outros aquilo que a gente precisa dar a nós mesmas. Queremos que nos vejam, que nos escolham, que nos validem. Mas e se só por hoje você decidir se escolher? Se escolher mesmo quando estiver exausta, mesmo que não acredite em si mesma, mesmo que pareça que está tudo desmoronando. Porque é nesses momentos que o amor próprio faz a diferença. É ele que te segura quando tudo parece ruir. É ele que te lembra de quem você é, quando o mundo inteiro tenta te convencer de que você é menos. E amorar a si mesma não é se achar perfeita, é se aceitar imperfeita, mas digna de amor. É olhar para suas falhas com gentileza, para os seus erros com compaixão, para a sua história com orgulho. Sim, orgulho, porque cada ferida conta algo sobre a sua coragem. Cada marca é uma lembrança de que você passou por batalhas e continuou de pé. E continuar de pé já é um ato de rebeldia nesse mundo que tanto insiste em nos fazer abaixar a cabeça. Por isso, se olhe hoje com outros olhos, os olhos de quem sabe que é única, que não precisa se encaixar, que não precisa agradar, que não precisa provar nada. Você já é tudo o que precisa ser, e agora precisa só acreditar nisso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu não estou quebrada, eu estou florescendo. Porque essa é a verdade, mesmo que ainda não pareça, mesmo que você ainda esteja insegura. Esse comentário pode ser um lembrete que outra mulher também precisa ler hoje. E se esse vídeo tocou seu coração, se ele te deu forças num momento difícil, se te abraçou de alguma forma, se inscreve aqui no canal. Curte, compartilha. Isso não é só sobre números, é sobre criar uma rede de mulheres que se apoiam, que se acolhem, que se levantam juntas. Porque sim, você pode se levantar. E quando se levantar, não será mais a mesma. Você será mais consciente, mais firme, mais conectada com quem você é. Mas para isso você precisa continuar caminhando, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com recaídas. Porque vai ter dia que você vai pensar em voltar. Vai ter dia que a saudade vai apertar. Vai ter dia que você vai se perguntar se tomou a decisão certa. E nesses dias, lembre-se, você escolheu a si. E isso nunca será um erro. Talvez ele nunca tenha entendido o valor que você tem. Talvez tenha diminuído sua luz. Mas só porque ele não enxergou, não significa que ela não estava lá. Você sempre brilhou. Só estava no lugar errado, com alguém que preferia a sombra. Agora é hora de brilhar de novo, por você, pra você. E brilhar não é sobre ter tudo resolvido, é sobre continuar mesmo sem ter. É sobre sorrir mesmo com o coração apertado, porque você sabe que está fazendo o que é certo. É sobre olhar para frente com a esperança, mesmo quando o passado ainda grita. É sobre caminhar com medo, mas caminhar mesmo assim. E se hoje você der apenas um passo, já é suficiente. Um passo para se afastar do que te faz mal,
um passo para se aproximar de si, um passo para dizer: eu me escolho. E, se amanhã você tropeçar, tudo bem, tropeçar faz parte. O que importa é levantar e continuar escolhendo a si mesma todos os dias. Você é digna de um amor leve, verdadeiro, profundo, um amor que não te peça para mudar, um amor que não machuque, um amor que acolha. Mas esse amor começa dentro, e é por isso que esse vídeo existe, para te lembrar com todas as palavras possíveis que você não está quebrada, você está inteira, mesmo em reconstrução, e isso te torna linda, poderosa, imparável. Eu acredito em você, mesmo que agora você esteja apenas começando, mesmo que ainda não consiga ver tudo isso que eu vejo, porque eu sei o que é passar por esse processo. Eu já estive aí, e hoje eu posso dizer com toda certeza, vale a pena cada lágrima que vira força, cada silêncio que vira decisão, cada passo, por menor que seja, que te afasta de quem te apagava e te aproxima da mulher incrível que você é. Então, prometa a si mesma, nunca mais duvidar do seu valor. E se algum dia esquecer, volta aqui, esse vídeo vai estar aqui, essa mensagem vai estar aqui. E eu também, porque você não está sozinha, você nunca esteve. E agora, mais do que nunca, você está cercada de outras mulheres que também decidiram se reconstruir. Se você sentiu isso, se esse vídeo te abraçou, compartilha. Envia para aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. Envia para você mesma como um lembrete. Salva, volte sempre que precisar. E escreve aí, nos comentários, com toda a força do seu coração: eu sou a minha cura. Eu sou a minha prioridade. Eu não estou quebrada. Porque a partir de agora, essa é a sua nova verdade. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Escreva: eu sou forte. Assim saberei que você assistiu ao vídeo até o final. Obrigada por me ouvir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.